Rio Grande do Sul é o estado que menos investe em educação no Brasil. Esta foi a manchete do jornal Zero Hora do dia 4 de junho. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje no programa Tribuna Livre a vereadora Carmen Rias, que atua também como diretora de uma escola estadual. Olá, vereadora, bem-vinda. Tudo bem, obrigado. Segundo a matéria, o Rio Grande do Sul investe 18,79%, enquanto estados como Paraná, Ceará e Mato Grosso do Sul utilizam cerca de 29% da receita. O valor fica abaixo, inclusive, do que determina a Constituição Federal, que é de 25%. Como a senhora vê esses dados? Acha que isso influencia na qualidade do ensino? Sim, isso influencia muito, tanto que os nossos índices quando se faz uma prova com o aluno, mostra que o nosso aluno não está tão qualificado como em outros lugares devido a isso. Eu estou há 20 anos na educação e muito pouco se fez para qualificar as escolas, e aí que está o problema, esse investimento faz falta. E uns 2 anos para cá começou a se investir um pouco mais, então agora estão se preocupando com recuperação das escolas, mas o problema não vai ser resolvido só com recuperação de escola. E na matéria, foram citados como um dos principais problemas os altos índices de repetência, invasão escolar e a violência. A senhora concorda com isso? São os grandes problemas hoje das escolas? Sim, como eu te falei no começo, a estrutura das escolas, as escolas hoje estão muito defasadas. A maioria das escolas não tem um auditório onde possa atender a comunidade, onde o próprio aluno faça uma apresentação, como num dia de mães, dia do pai. Eles fazem atividades para te apresentar ou apresentar na sala, isso dificulta, não se tem ginásio, laboratórios de informática, não se tem técnicos. Principalmente o que tem que se fazer é a qualificação do professor. Mas para que haja essa qualificação do professor, o grande problema, que provavelmente tu vai me perguntar, seria a valorização do profissional. Tem que haver uma valorização do professor, do funcionário, do secretário. Se ele não tiver um aumento de salário agora, não tem como cobrar. Tendo essa valorização financeira, e aí sim, aí partir para a cobrança. Cobrar que ele também se atualize, que ele apresente projetos, que ele se qualifique para que ele possa dar uma aula condizente. Agora, contratos. Professor contratado, ele está estudando, ele vem, ele ganha pouco. Como é que ele vai investir? O professor que já está na área também pouco, o que ele quer? Ele se aposenta e sai da escola. Ou ele faz um concurso no município e vai dar aula nas escolas municipais, por exemplo, onde ele ganha mais. Então isso é uma coisa, valorização, e tem que haver cobrança, muita cobrança. Esse é também um dado impressionante, do quadro funcional do estado. 20 mil educadores são contratados e não concursados. A senhora acredita que isso é um problema? Tem muita rotatividade? Como é que isso também influencia no dia a dia das escolas? Cai muito, não, porque o contratado também não tem a qualificação. Geralmente hoje o estagiário, por exemplo, que está contratado, ele vem na faculdade, ele está no 2º semestre, ele já é contratado pelo Estado. Uma das coisas assim, que dificulta é que eu vou dizer um exemplo, Leon. Eu vou fazer engenharia, então eu posso vir e dar aula de matemática. Só que quando eu me formar na engenharia, eu vou abandonar. Então há essa troca, não tem esse comprometimento, porque logo após eu não vou ficar dando aula. Então aquilo é um bico. Aí é que está a dificuldade, deixando bem claro. Não que não tenha contratados bons, tem contratados bons, mas geralmente é esses que vão continuar na carreira do magistério. Mas a grande maioria está fazendo jornalismo, vem da português. Quando se formar, evidentemente que ele vai sair. Aí volta a ter um problema novo para a escola. Falta de professores, e aí começa todo aquele processo de seleção de novo. A seleção hoje está sendo assim, quem for lá está sendo pego, não tem mais, porque há uma falta muito grande. E é por isso que eu digo, se não houver um incentivo, as pessoas não vão. A faculdade hoje te dá a bolsa de estudo, te dá uma boa contrapartida se tu fizer voltado para a educação, e mesmo assim não tem gente se formando que chega, porque o mercado fora às vezes é mais vantajoso do que numa escola, não se incomoda tanto, e tem esse lado também que a pessoa tem que ter essa remuneração até para conseguir medicação, tem família, e a escola, quando tu dá aula,
parecendo sim para vocês que não, mas toma muito tempo, tem um planejamento muito grande em casa. O professor, não, se ele quer dar uma aula boa, ele tem que se preparar em casa, levar, fazer um projeto bom, e aí aquilo chegou na sala de aula, o aluno ainda pode mudar o projeto. Então o professor tem que estar muito preparado, porque senão ele não consegue dar uma aula boa. Tem agora a legislação indica que o professor tem que ter o período de hora atividade, né? Que é o período em que ele faz o planejamento. Isso está sendo cumprido, tem funcionado nas escolas? Sim, começou esse ano, então os professores hoje estão fazendo esse planejamento. Houve no estado uma mudança pela Politecnia, mas só isso não vai ajudar. Certo? Porque o que a gente precisa? Hoje não é só botar a culpa no professor e na escola. A sociedade está doente, ela está com febre, a educação está doente. O que a gente precisa? Um respaldo de casa, os pais. Os coitados dos pais também não sabem como vão orientar seus filhos hoje, como vão ensinar para eles educar. O pai não sabe quando cobrar para o filho. Tu tem que estudar, tu tem que fazer tema, tu tem que apresentar esse trabalho. Então eles também estão com dificuldade. O próprio professor vê essa dificuldade na aula porque não é uma disciplina. Uma das coisas assim, a Bolsa Família, que é para ajudar o estudante, não deve só ficar vinculado à frequência, mas deveria ser ao desempenho do aluno também. Porque o que acontece? Eu não quero estudar, mas eu sou obrigado a vir para a escola para que a minha família receba essa ajuda, a Bolsa Família. Então eu vou para lá, não tenho compromisso nenhum, fico brincando. E aí eu questiono. E aonde fica aquele aluno que vem, que quer aprender? Então o professor perde muito tempo tentando segurar o aluno que vem para brincar, pessoal fora da idade, tá, Dani? Isso é uma coisa também. O pessoal fica rodando, depois passa da idade. Ele serve de exemplo para o pequeno, ele brinca, ele não está nem aí. Aí daqui a pouco o pequeno se influencia, ele passa a ser um exemplo. E aonde a gente começa também a ter dificuldade. Aluno, a gente tinha de primeiro 40, 45 alunos numa sala de aula. Isso não tem como dar um bom atendimento também. Então tem que se reduzir, botar mais professores, tem que ter salas disponíveis, tem que ter professor a mais disponível para dar uma recuperação de aula, porque sempre tem um aluno, por exemplo, nós que começamos da 5ª série para cima, a gente contacta o quê? Que tem muito aluno que vem, muitas vezes não sabendo escrever, não sabendo ler, e aí quando ele vem, ele não consegue acompanhar depois o fundamental, chega na 5ª série, se ele tendo essa dificuldade, o professor tem que passar conteúdo. E aí, o que eu tenho? Alunos que têm conteúdo e alunos que não têm. E aí como é que fica? O professor toca ou ele volta? Então a gente perde muito voltando, tentando recuperar aquele número, e a gente aí é onde se dá esse fracasso. E muitas vezes a pessoa até conclui o ensino fundamental sem estar realmente preparado, porque tem aquela preocupação do alto índice de reprovação. Então a gente tem que cuidar, dar o máximo possível para que o aluno passe, e aí onde a gente acaba involuntariamente ajudando ao aluno seguir sem ter condição. Mas tem uma diferença agora nas séries iniciais, que são os ciclos, né? A não reprovação nas séries iniciais. A senhora acha que isso ajuda ou isso piora mais adiante para o futuro escolar do aluno? Bom, agora sim, a gente ainda está nessa fase, a gente não está pegando diretamente já isso ainda, nós vamos sentir de repente lá pelo ano que vem, nos próximos anos, é que a gente vai começar a sentir, que nós desenvolvemos um conteúdo diferente do município. O município faz a alfabetização do aluno, só que quando ele chega para nós no ensino fundamental de 5ª série, 6ª série, ele necessita de alguns conhecimentos, e muitas vezes, não digo todos, alguns chegam sem esse conhecimento, e aí dificulta. Então, o que a gente teria que ter, como eu te disse, uma sala de recursos onde a gente pudesse trabalhar esse aluno fora de aula. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma sala disponível e não teria recursos humanos, professores, onde a gente pudesse vir trabalhar com ele, para recuperar ele, para que ele possa, quando está na sua turma, ter um acompanhamento. Isso é a maior dificuldade que a gente sente, que a gente não tem isso. O município ainda tem sempre um professor de reserva que possa trabalhar, e nós do estado não, a gente sempre trabalha no limite. Se falta um professor, a direção vai dar um plano de aula, ela mesma trabalha com o aluno. Então isso dificulta muito para a gente tem que atender pai, alunos, então muitas vezes a gente também deixa a desejar, só que não é só o professor. Se a gente não pegar todos juntos, politicamente a gente tem que fazer agora uma avaliação correta do que a gente quer da educação aqui para frente,
dar condição para a escola, remanejar todas as escolas, estruturar elas para que o professor possa realmente vir dar uma boa aula. Como eu vou ter um laboratório de informática, eles querem que a gente dê aula de informática, se nem todo professor está preparado. Se a gente não tem um técnico no laboratório de informática, a criança chegar lá, ela tranca. O professor tem conhecimento mínimo, a gente não tem o conhecimento técnico. Então eles vão, colocam senha, tentam acessar outros sites que a gente não é permitido. Teria que ter técnicos lá que fizessem essa manutenção. E outros profissionais também como bibliotecários. Um secretário que conheça a lei, pedagogos, principalmente o pedagogo, que tem, a gente, na minha escola, nós temos 3 turnos, eu tenho uma pessoa com 20 horas, por exemplo, eu teria que ter mais, eu teria que ter no mínimo mais 40, eu tenho um orientador, então isso dificulta, por isso que eu disse, tem que investir em recursos humanos, não só professor, mas secretários qualificados, que hoje é tudo informatizado, e é uma burocracia muito grande, é muito papel. Nós temos que ter agente financeiro, nós temos que ter o supervisor o máximo possível. A senhora, para que ele possa até cobrar. Como diretora, é uma administradora da escola, cuida de tudo, né? Para as pessoas entenderem em casa como é que funciona a administração de uma escola. A compra de materiais, tudo, isso sou eu que faço, as licitações sou eu que abro, aí tem uma comissão então que faz e me ajuda, mas depois toda a papelada volta para fazer a homologação, como a gente trabalha com dinheiro público, e eu acho justo até que se cobre, a gente tem que ter uma prestação de contas muito grande, eu tenho que pesquisar cada empresa, ver a documentação primeiro da empresa para fazer compras, tem que fazer reuniões com o conselho para ver o que eu vou comprar, então isso acarreta muito tempo. Nós deveríamos ter mais pessoas, mas eu até não me queixo nessa parte, mas teria que ter, principalmente, Dani, é orientação e supervisão. O supervisor praticamente é o braço direito da escola, porque ele que vai conhecer de leis. Uma diretora de escola ela não tem o conhecimento de tudo, não tem o conhecimento de todo. E uma das coisas hoje que não se tem mais concurso para supervisores, orientadores, terminou. E aí, como vai ficar? Isso é um questionamento que a gente pergunta, quem faz essa parte? Quem vai ter esse conhecimento da lei? Porque em determinado momento tem que se aplicar a lei. O aluno vem de uma escola, como fazer essa conversão de notas, como vai funcionar, quem vai fiscalizar o caderno do professor, quem vai orientar esse professor novo que está chegando. Isso tudo acarreta o quê? A nossa direção ir lá, dar uma força para o professor. Eu acho assim que o nosso professor está muito desassistido. Ele precisa de ajuda. Então o que acontece? Ele vai ficando acomodado e em vez de ele produzir uma bela aula, ele vai diminuindo, e daqui a pouco ele acaba se desmotivando e vai tocando. Aí é aquela história, eu brinco de dar aula, o aluno brinca de estudar. E eu não sei se a senhora acompanhou, recentemente o governo do estado fez um concurso, né, com muitas vagas e pouquíssimos profissionais passaram. O que a senhora atribui isso? Seria também um pouco de dificuldade nas universidades que estão formando os professores? Sim, eu acredito, porque como a gente nota que a gente também pega o aluno já de um determinado nível não tão intelectual, o que a gente faz? Tenta recuperar, mas a gente nem sempre consegue. Vai para a faculdade, chega na faculdade, tu nota também, tem dias que parece que tu tá lá para encher morcilha. O modo de se dizer que tu vai para aula, tu pensa, mas por que essa cadeira? Qual é a importância? Então ali tu nota. E o que acontece com o professor? Mesma coisa, ele vai para a sala de aula, ele tenta motivar seu aluno, e um problema aí tá, o aluno está desmotivado. Se tu perguntar hoje para um aluno, qual é teu objetivo para amanhã, o que tu quer aprender, ele vai te dizer que nada. Ele vem para o bom convívio da escola, ele vem para conviver, não é todos, mas a grande maioria vem para o convívio social. E aí o que acontece? O professor, quando ele tenta fazer uma prova com o aluno, hoje em dia, se tu não fizer uma prova com consulta, ele briga, ele não sabe fazer. Então quando vem essas provas do IDEB, vem o Enem, o aluno sente. O nosso professor até na escola lá é bem responsável, ele tenta preparar o nosso aluno justamente para essa prova, vê, tem prova do Liberato, que é um sonho de todo mundo entrar na escola técnica, a Liberato. Então o professor se preocupa, por exemplo, de português, qual é a literatura que nós vamos passar para ele, que ele vai poder trabalhar, que ele vai poder estudar para chegar e alcançar esse objetivo, mas são poucos. A maioria tu pergunta para ele, não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele vai fazer. E aí era importante a figura do orientador,
que volte a fazer o que a gente tinha de primeiro, que era aquele teste vocacional, conversar com o aluno, explicar, orientar para ele, porque tu sai desassistido, tu sai no terceiro ano, o que eu vou fazer na faculdade? Como funciona uma faculdade? A gente chega lá, quando eu cheguei na faculdade, eu não sabia o que era uma cadeira, era tudo estranho para mim, eu tive que tomar a decisão na hora e começar. Então, essa falta que faz quando a gente não tem um técnico na escola, um orientador, por exemplo. Uhum. E esse assunto é bastante extenso, né? Poderíamos ficar horas aqui falando, mas vereadora, para finalizarmos, uma dos pontos da matéria que o Estado alega, né, o grande número de professores inativos, né, o grande número de aposentados, de licenciados. Isso a senhora vê como um problema para o Estado e como a senhora enxerga, como resolver essa questão no caso do Estado? Nós, assim, quando a gente assume o Estado, eu posso dar aula até os 70 anos. Aos 70 anos, completei 70 anos, automaticamente, mesmo que eu queira continuar, que eu tenho fiz uma nova matrícula, não posso mais continuar dando aula. Então, eu acho que aí hoje, como a coisa está mudando, eu acho que a gente deveria dar uma oportunidade. O professor, por ele estar mal remunerado, o que acontece? Quando ele completar o seu período de aula, ele quer se aposentar. Ele não quer mais, porque hoje nós temos muita dificuldade dentro da sala de aula. Hoje não é só o professor ir lá e dar sua aula. Hoje nós somos psicólogos, nós somos médicos, a gente tem afrontas, temos ameaças de morte em sala de aula, nós temos esse problema que eu te coloquei há pouco do aluno que vem ali, ó, que não quer estudar, mas ele é obrigado a vir, porque se ele não vier estudar, ele perde a Bolsa Família, se ele não vier estudar, o pai tem que pagar de 1 a 20 sacolas econômicas, então ele é obrigado a vir e ele fica brincando. Então isso tudo dá um problema. O professor hoje está estressado, o professor chega no limite. Então quando chega fim de ano a gente nota nos colegas que os caras já não tem mais, tu pergunta uma coisa, eles estão tudo perdidos. Esse é o grande problema. E aí, devido a esse problema também financeiro, em vez de a pessoa ficar, ela vai procurar, estou no fim de carreira, vou procurar me melhorar agora, a aposentadoria é pouca, então eu vou. Tem vantagem para o professor se eu, por exemplo, estou em época de eu me aposentar. Se eu não me aposentar, eu ganho uma porcentagem, mas essa porcentagem é tão pouca que não vai valer a pena. Vale a pena até trabalhar em uma outra área, procurar outra área. Vou cuidar lá de eu abro um comércio, eu vou cuidar, muitos assim, abandono para cuidar dos negócios do marido, cuidar da família, porque quando tu vai para a escola, assim, tem muito professor que vem para a escola às 7 horas da manhã e acaba indo embora 11 horas da noite, almoça na escola, então convívio com a família, isso tudo, ele tem muito pouco. E é aquilo que eu te digo, daí começa no incentivo financeiro, porque há uma diferença entre tu trabalhar no município e tu trabalhar no estado. Eu posso te dizer assim que uma direção de escola, eu numa direção de escola não ganho nem a metade do que ganha uma professora no município. Então há uma diferença maior. Um GD de um diretor de município é 1.000 e pouco, o nosso não chega a 700. A vantagem então... Sendo que o município... teoricamente, né, professores com menos exigência de estudo pelo nível as séries, né, que eles cuidam, né? Não, mas o que eu te digo é sempre, tu vê, e o município, eles têm psicólogo que ajuda, eles têm uma professora a mais, e no estado a gente não tem essa vantagem. Tá? Então o professor se dobra muito mais, não que eles também, eles têm dificuldade, no município até é bem mais cobrado, vamos ser bem realistas, porque eles ganham mais e cobram mais, exigem mais. E é isso que eu te digo, valorizar o professor do estadual, mas cobrar mais também. Cobre projeto, qual é o plano de aula, mas aí o que acontece? Volta de novo, recursos humanos. Cadê o supervisor? Quem vai fazer essa cobrança? Quem vai orientar? Então, a gente sempre volta aonde? No ponto financeiro, falta de recursos, escola mal estruturada, as escolas hoje estão muito sucateadas e graças a Deus está havendo um investimento, até tenho que colocar isso, de uns 2 anos para cá foi mandado muito livro para as escolas, hoje estão sendo feitas reformas, projetos que muito tempo atrás foram pedidos, hoje estão sendo postos em nossa escola, por exemplo, está ganhando um telhado todo novo, está ganhando um forro e rede elétrica. Esses são 9 anos que eu vim insistindo, chovia muito para dentro, tinha esses problemas e hoje estão reestruturando. E aí a gente vai indo, tu olha alguns programas de TV e tu vai ver como está sucateada a escola, denúncias, tudo. Então esse problema tem que ser resolvido, tem que ser investido. E ali, como tu viu, tem que se investir 25%, mas não está se investindo.
Então, procurar os locais, procurem, vejam. As escolas têm uma dificuldade muito grande. Eu, por exemplo, para uma escola do nosso porte, uma escola grande, hoje nós estamos em torno de uns 1.700 alunos, eu já tive 2.000 e poucos, eu ganho 5.000 e pouco para sustentar uma escola, onde paga água, tu tem que daí ter a secretaria, xerox, tu não pode cobrar uma mensalidade do aluno, tu não pode exigir uma ajuda. A destruição que eles fazem é muito grande, o estrago, porta eles arrombam, cadeira eles quebram. Então essa é a dificuldade da escola, nós temos muita depredação e o retorno, o dinheiro é muito pouco para tu fazer essas manutenções. Então o certo seria isso, merenda escolar está vindo fantástico, só que agora, devido a nossas crianças serem muito obesas, então a gente tem que agora diminuir a merenda. Isso é uma dificuldade, até me levou a ficar bem desanimada, também é querer largar até a direção por isso, porque a criança, eu tenho de tarde assim, um nível muito carente. O nosso nível da tarde, eu só tenho fundamental à tarde, e eles vêm justamente para a escola para comer. Realmente o interesse maior deles é a comida. E é a coisa mais bonita ver aquela criançada comer. E agora os nutricionistas estão fazendo cardápio. Elas fazem, então é mais na base de lanchinho, balanceado. E a gente já sentiu nas crianças. Eles têm fome, eles já começam a se desanimar. Isso vai ser uma coisa assim que vai voltar contra também a evasão escolar. A criança começa a matar a aula. No noturno, a gente começou a servir merenda. O que acontece? O aluno se mantém na escola até ele jantar. Depois que ele janta, ele quer ir embora. Então tu vê, isso ajuda também. E com esse negócio, mais uma dificuldade que está se criando. E a criança cobra da gente, poxa, mas eu queria ali, não ter um feijãozinho, não ter um arroz, ou uma carnezinha. Hoje então está sendo balanceado. São todas essas dificuldades que a gente vai enfrentando, que vai desanimando a todo mundo. Merendeiros, nós teríamos que ter mais, a gente para limpeza, pessoal para manutenção, quebra uma porta, tu vai comprar uma torneira plástica, eu tenho que ter lá 3 orçamentos, tem umas dificuldades assim que estão, é muito grande. A burocracia, né? Por exemplo, tem na coordenadoria, tem um setor lá de finanças, por que eles não fazem então a licitação de merenda e mandam? Não pode. Por quê? Porque deu problemas antigamente, o professor tem que ser um associado. Então nós hoje para merenda, só para te ter uma ideia, nós temos um caixa escolar, onde a diretora, com o seu CPF, é a presidenta, e depois tem professores e funcionários que são membros. Então nós temos uma firma para receber dinheiro federal para comprar a merenda. Então isso aí, tu vê, é uma dificuldade para a gente, e aí tem critérios, tem várias dificuldades que vai. 30% da agricultura familiar, a gente encontra dificuldade para fazer essa compra da agricultura familiar, porque nem todos têm à disposição um determinado tipo de alimento. Isso tudo são coisas que vão complicando no nosso dia a dia, e que nós, em vez de estar preocupados em educar, em trabalhar e melhorar, a gente está preocupado em burocracia e em papel. Tá certo, então essa foi a vereadora Carmen Rias, falando um pouco, até da sua experiência pessoal sobre a educação no Rio Grande do Sul. O programa Tribuna Livre fica por aqui e em breve voltamos com outros vereadores falando sobre assuntos que estão pautados na mídia. Até mais!